Este submarino, o tipo 21 alemão, do final da Segunda Guerra Mundial, foi uma arma revolucionária. Hoje eu vou contar a história dele para vocês. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje, pela terceira vez, o Viagem na História vai visitar o submarino tipo 21 alemão, Wilhelm Bauer, aqui na cidade de Bremerhaven, no Mar do Norte, aonde você pode visitar este local. Também temos o Museu Marítimo Alemão e muitas outras atrações que fazem parte do nosso roteiro pela Alemanha. Assista o vídeo e não se esqueça, o ano que vem você pode estar conosco aqui em Bremerhaven, fazendo todo esse roteiro pela Alemanha que você está acompanhando no canal. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, garante seu lugar. Vamos então ver o Wilhelm Bauer. Após uma jornada muito bonita de Bremen até Bremerhaven, chegamos então à cidade portuária no norte da Alemanha. A chegada é muito bonita. Você logo está no porto histórico com navios incríveis. Bremerhaven fica no estado federal de Bremen e sua população hoje é em torno de 150 mil habitantes. O nome Bremerhaven significa literalmente Porto de Bremen. A cidade é limitada pelo Mar do Norte e pelo rio Weser a leste e pelo estado da Baixa Saxônia em todas as outras direções, estando a 65 quilômetros da cidade de Bremen. Os três pilares econômicos da cidade de Bremerhaven são, obviamente, o comércio marítimo, a construção naval e a pesca. Bremerhaven já foi um dos portos mais importantes quando se fala em emigração na Europa. Ali está o 16º maior porto de containers do mundo e o 4º maior da Europa, com 6 milhões de containers movimentados a cada ano. Bremerhaven também é muito procurado pela indústria automobilística. Mais de 2 milhões de carros são importados ou exportados todos os anos. A cidade importa e exporta mais carros do que qualquer outra cidade na Europa. Aqui em Bremerhaven existe uma estátua em homenagem aos imigrantes alemães que deixaram neste porto uma Alemanha dividida, fracionada em vários reinos, onde a vida era difícil, isso no século XIX. Daqui os imigrantes partiram para a América do Norte e para a América do Sul. Muitos destes imigrantes deram origem a famílias brasileiras, por exemplo. E a estátua é muito simbólica, porque ela mostra o pai olhando para frente, para a terra prometida, para o mar aberto. Daqui eles partiram para a América. Enquanto a mãe dá um último olhar para a terra que ela está deixando para trás, os parentes, etc. Essa estátua singela mostra muito a importância de Bremerhaven na história alemã. É certo que uma cidade portuária importante na produção de navios de guerra e base destes navios seria, mais cedo ou mais tarde, durante a guerra, alvo dos bombardeios aliados. E eles vieram. Durante a Segunda Guerra, bombardeios atingiram a cidade cada vez mais intensamente a partir de 1940. O ataque mais terrível ocorreu na noite de 18 de setembro de 1944, quando 206 bombardeiros Lancaster da Força Aérea Real Britânica atacaram o centro da cidade e destruíram tudo em 20 minutos, deixando 618 mortos, 1.193 feridos e mais de 30 mil desabrigados. 2.070 edifícios foram destruídos, incluindo todo o núcleo histórico do início do século XIX. Depois, as Forças Armadas Britânicas avançaram pela cidade em 7 de maio de 1945 e em 20 de maio chegaram os americanos da 29ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Com isso, Bremen e Bremerhaven se tornaram um enclave da zona dos Estados Unidos na Alemanha. As forças norte-americanas estacionadas no sul da Alemanha passaram a usar o porto de Bremerhaven como uma importante base logística, como porto de embarque.
Esse é o Mar do Norte. Daqui, os submarinos alemães partiam para suas missões no Oceano Atlântico. O submarino tipo 21 que a gente vai visitar hoje era um deles. Daqui, essas missões mortíferas, tanto para as tripulações quanto para os navios que eles buscavam, começavam. Esse mar era o ponto de partida. Aqui, as namoradas, as mães, as esposas, os filhos despediam e davam o último olhar para os navios que iam para o mar aberto. Dos 40 mil marinheiros que serviram em submarinos, os submarinistas, apenas 10 mil sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Talvez tenha sido a base mais crítica da Marinha de Guerra nazista no Mar do Norte. E exatamente por isso 79% da cidade foi destruído nos bombardeios, como já dissemos. No entanto, uma parte importante da cidade no porto foi deliberadamente poupada pelas forças aliadas, pois já contavam em utilizar aquele espaço como um porto para abastecimento das tropas. Mas durante toda a Batalha do Atlântico, Bremerhaven teve um papel crucial. Assim como aquele navio deixa o porto aqui de Bremerhaven, os submarinistas e os marinheiros das embarcações alemãs também deixavam nesse ponto para trás suas famílias. E hoje isso aqui virou meio que um memorial, lembrando as vidas que se perderam no mar. Para muitos marinheiros, seja dos submarinos, dos navios de guerra ou marinheiros comuns, este farol era a visão que eles mais esperavam depois das suas missões no mar. Ele ilumina o porto de Bremerhaven e mostra o caminho para casa. Hoje, o farol se perde em meio a tantas construções modernas que existem aqui em Bremerhaven, mas continua como um símbolo da importância de voltar para casa. Poucos submarinistas voltaram. Como eu já disse, apenas um quarto dos marinheiros que serviram em submarinos conseguiram retornar. Essa batalha, a Batalha do Atlântico, durou de setembro de 1939 até a derrota alemã em 1945 e foi a mais longa campanha militar contínua de toda a Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos dessa guerra naval, submarinos e navios de guerra pertencentes aos países do eixo, ou seja, Alemanha e Itália, foram lançados contra embarcações dos países aliados que transportavam equipamentos e provisões para a Europa. Naquela época, dominar o Oceano Atlântico significava controlar boa parte do abastecimento do continente europeu e era, portanto, essencial para enfraquecer o inimigo. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, sintetizou a importância dessa batalha na seguinte frase, abre aspas, a Batalha do Atlântico era o fator dominante durante toda a guerra. Nunca, por um momento que fosse, podíamos esquecer que tudo que se passava em qualquer outro lugar, na terra, mar ou ar, dependia, em última análise, do resultado da batalha no Atlântico. Os alemães, utilizando-se sobretudo de submarinos, os chamados U-boats, atacavam comboios aliados vindos da América do Norte e do Atlântico Sul, que tinha como principal destino o Reino Unido e a União Soviética. Ou seja, estes comboios eram vitais para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Os comboios eram escoltados principalmente pela Marinha Britânica, mas com as perdas crescentes, Winston Churchill pediu ajuda aos Estados Unidos em 1941, antes deste país entrar na guerra. Ainda que mantivesse posição de neutralidade em relação à guerra, os Estados Unidos começaram a fazer patrulhas a fim de proteger o direito de navegação neutra no Atlântico. Ao longo de 6 anos que durou a Batalha do Atlântico, novas tecnologias foram sendo incorporadas aos conflitos em ambos os lados envolvidos e determinava por um período quem tinha vantagem no conflito no momento em que uma nova tecnologia era colocada em prática. Os serviços de inteligência dos dois lados foram essenciais durante a batalha, pois
interceptava a comunicação do inimigo. A partir de 1943, os aliados tomaram a frente nesse combate, passando a afundar cada vez mais U-boats alemães. E exatamente por isso, o almirante Karl Donitz pediu o desenvolvimento de um novo tipo de submarino. E esses chegaram no início de 1945. A tecnologia desses novos U-boats era avançada e representava uma ameaça ao domínio aliado na região. No entanto, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim antes que essas embarcações permitissem o avanço alemão. Milhares de embarcações foram destruídas durante a Batalha do Atlântico e cerca de 100 mil homens morreram no mar. Se esse submarino tivesse sido lançado talvez 2 anos antes, na Segunda Guerra Mundial, ele poderia ter revolucionado a arte da guerra submarina. E a Batalha do Atlântico poderia ter tido outro destino. Lembrem-se que durante a Batalha do Atlântico, os submarinos alemães, os U-boats, quase sufocaram a Inglaterra, impedindo mercadorias de chegarem até o país vindas da América, especialmente dos Estados Unidos. A arma submarina foi uma das armas principais dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que este submarino hoje recebe tantas visitas. É uma arma impressionante, uma peça da Segunda Guerra Mundial e uma das armas fantásticas que Hitler prometeu ao final da guerra, junto com o caça ME-262, junto com as bombas voadoras, V2 especialmente, o ME-163, o caça-foguete, enfim, uma série de armas que foram lançadas no final da guerra e chegaram tarde para os projetos alemães. Hoje uma delas está aqui em Bremerhaven. E você pode visitar esse submarino conosco no Viagem na História. Lembre-se que o ano que vem a gente está voltando com outro grupo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garante seu lugar. Como era um submarino revolucionário, na realidade a palavra submarino só pode ser aplicada na sua plenitude a partir do desenvolvimento do tipo 21, porque até então os submarinos eram na realidade barcos submersíveis, ou seja, eles navegavam na superfície, muitas vezes desfechavam os ataques na superfície e mergulhavam ou para algum ataque mais próximo ao comboio, por exemplo, ou para se proteger da perseguição dos barcos inimigos. Mas a capacidade de ação submersa era muito limitada no tipo 7, no tipo 9. O tipo 21, este submarino que visitamos hoje, ele veio para revolucionar. Pela primeira vez, tínhamos finalmente um submarino na plenitude da palavra, um navio capaz de operar submerso por longos períodos e desfechar ataques mortais também submersos. Esse submarino serviu na Marinha Alemã por 2 missões, porque ele foi concluído muito perto do final da guerra. Depois ele foi afundado pelos próprios alemães, mas foi recuperado e transformado em um museu. É um privilégio para quem gosta de história militar e de máquinas visitar o Wilhelm Bauer. Vamos lá. Para visitar o Wilhelm Bauer, você paga 4 euros e a visita é rápida, sempre em fila indiana, mas é muito rica porque, afinal de contas, é um submarino da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. A torre do submarino tipo 21 era um formato totalmente diferente. Não existia o canhão externo, pois esse provocava um arrasto, ou seja, deixava o submarino mais lento. Então ele tem apenas algumas metralhadoras antiaéreas e sem o canhão tradicional da Segunda Guerra que você observa em filmes como O Barco Inferno no Mar. O tipo 21 não tinha esse canhão. Mas, em compensação, ele tinha mais torpedos, uma capacidade destrutiva maior
do que qualquer outro submarino. O submarino tipo 21 U-2540, mais conhecido como Wilhelm Bauer, é um U-boat tipo 21 da Marinha da Alemanha nazista, Kriegsmarine. Ele foi concluído pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nunca entrou em combate, sendo afundado pela própria tripulação no final da guerra. Em 1957, ele foi erguido do fundo do mar ao largo de Flensburg Firth, restaurado e recomissionado e então usado pela Bundesmarine da Alemanha Ocidental, pela Marinha da Alemanha Ocidental, a partir de 1960. E foi utilizado pela Marinha da Alemanha Ocidental até 1983, quando foi retirado e transformado em um museu flutuante, sendo hoje o único exemplo de um U-boat flutuante tipo 21. Antes de se transformar em uma exposição, ele foi novamente modificado conforme a configuração dos tempos da Segunda Guerra Mundial e então instalado no porto de Bremerhaven, no Museu Marítimo Alemão, aonde está aberta a visitação. Esse U-boat, o Wilhelm Bauer, foi construído entre outubro de 1944 e janeiro de 1945. No entanto, devido à contínua escassez de combustível no final da guerra, não teve oportunidade de entrar em combate, sendo então, como foi dito, afundado pela própria tripulação, em 4 de maio de 1945. Entre o final de 1944 e o início de 1945, 119 submarinos tipo 21 foram lançados ao mar, ou seja, terminaram a produção e foram colocados no mar, mas precisavam de passar por um período de treinamento e após esse período de treinamento que estariam aptos a entrar em combate. Somente 2 dos 119 lançados ao mar no final da Segunda Guerra chegaram a entrar em combate. A maioria recebeu as ordens de rendição em maio de 1945. Muitos foram então submersos ou afundados pela própria tripulação para evitar que caíssem em mãos inimigas. Inclusive o Wilhelm Bauer, como eu já expliquei para vocês. O submarino tipo 21 tinha 76 metros de comprimento e uma tripulação de 58 tripulantes. Esse submarino navegava mais rápido do que qualquer outro submarino e tinha uma capacidade de disparo de 24 torpedos. Ou seja, ele tinha uma carga mortal, mais do que qualquer outro submarino da Segunda Guerra Mundial. Vamos conhecer. A entrada destinada aos turistas é exatamente pelo ponto vital do submarino, a sala de torpedos. E é inevitável que você se impressione com o tamanho dos torpedos, a capacidade explosiva dos mesmos e também a forma como está tudo tão bem preservado ali naquele local. É lógico que o submarino foi adaptado para a visitação, então a sala dos torpedos, que na realidade tinham 6 tubos, você só consegue ver 4 tubos, porque os 2 de baixo estão abaixo do assoalho que permite a visitação do turista. Na realidade, eram 6 tubos de torpedo e 2 estão fora do alcance da nossa vista. Mas aquilo que vimos já dá uma dimensão do poder de destruição que esse submarino tinha. Em relação aos outros modelos alemães, que levavam apenas 8 torpedos, esse submarino tinha a capacidade de levar 23 torpedos e conseguia disparar 18 torpedos em 18 minutos. Imagine a capacidade de destruição. Só para vocês terem uma ideia, o tipo 7, que é o outro submarino alemão muito utilizado na Segunda Guerra, levava os mesmos 18 minutos para disparar apenas 4 torpedos. Ou seja, a capacidade do tipo 21 era diferenciada, mas não só nesse quesito. Nesse modelo que tem dentro do submarino, dá para vocês terem uma dimensão de como era a sala de torpedos original. Logo na entrada você já tem os tubos de torpedo. Esse submarino, ao contrário dos outros, disparava torpedos apenas pela frente do submarino. Após passarmos pela escotilha, chegamos então nos compartimentos dos alojamentos e também onde hoje há uma exposição. Esse é um dos alojamentos da tripulação dos oficiais. Aqui eles tinham suas refeições.
como todo submarino, é bem apertado, né? Como sempre. Aqui, bem interessante, o alojamento dos oficiais. Eles dormiam nessa condição, bem apertados. Vocês estão ouvindo o som? Enquanto você visita, você tem os sons da batalha. Essa é uma maquete. Jeder weiß, wenn eine Wasserbombe in der Nähe oder unter dem Boot detoniert, Tipo wird es 21. zum eisernen Sarg für eine. Aqui muito interessante é exatamente onde ficam as baterias. E é isso que transformava esse submarino numa máquina revolucionária. Um novo padrão de baterias e a sua capacidade de renová-las submerso. Aqui o alojamento do comandante. Ele tinha um beliche particular. E ali vocês observam as cartas de navegação e até o cap da Marinha Alemã da Segunda Guerra e um rádio de comunicação. Aqui era o alojamento do comandante. O que é interessante, não tem no caso de energia por algum motivo é bem original. Não é fácil viver no submarino com 93. Outro diferencial do tipo 21 eram exatamente essas baterias, e por isso o tamanho do submarino era mais que o dobro em relação ao tipo anterior, ao tipo 7, por exemplo, que era muito utilizado pelos alemães. O tipo 21 tinha quase 77 metros de comprimento, e isso para abrigar no porão, ou seja, na parte inferior do submarino, as baterias. Essas baterias eram longas e ocupavam um grande espaço ali naquele local, mas permitiam ao tipo 21 ter um desempenho muito superior quando usadas com o navio submerso, ou seja, ele poderia chegar até a 21 nós embaixo da água navegando com as baterias. Isso era revolucionário naquela época. Já na cabine do comandante, que fica também nesse espaço, bem em frente à sala de exposição, existia um receptor multifrequência, o chamado radione, de onde poderiam receber ordens, geralmente cifradas através da máquina Enigma. Tá difícil, hein? Rapaz, eu não ficaria aqui numa missão não, acho que eu não teria coragem não, admiro quem teve essa coragem, viu? Sinceramente. Olha que legal, o mapa original das missões do navio. Até que tampar aqui a suástica. Olha só. Impressionante. Você se sente mesmo lá na época, no local. Não, pois não sei. Eu acho que é Deus. Eu acho que é porque Deus era. Eu não tenho radiador. Então, aqui também não tem. Ah, então vai ser. Eu não é pro cara. Agora eu vou passar do jeito que o Mariano Passa do jeito que é pra passar. Agora foi. Você ficava O snorkel foi um dispositivo desenvolvido pelos alemães que permitia ao submarino, ainda submerso, utilizar os motores diesel para recarregar as baterias. E com as baterias recarregadas, o submarino continuava a ir rápido, silencioso e mortal. Logo após a instalação dos motores e das tubulações de ar do snorkel, estão também os controles dos motores elétricos. Atravessando uma nova escotilha, chegamos então à central de controle,
Na central de controle, como o nome diz, ficavam os controles de frente e de ré, ou seja, o leme do navio, que eram utilizados principalmente nos mergulhos do submarino e controlava a velocidade e a inclinação do mesmo. O medidor de profundidade marcava, obviamente, até que ponto o submarino descia, e logo abaixo dessa central de controle você observa os motores que impulsionavam o submarino. Nesse compartimento também estão o periscópio para observação e localização, a carta náutica para navegação e correção, e essas válvulas verde e vermelhas que controlavam o combustível e também o oxigênio. Estas válvulas eram chamadas pelos submarinistas como árvore de Natal, e até parece mesmo, né? Olhem a escotilha que te permite sair do Während unseres Rundganges wollen wir für kurze Zeit auch akustisch eintauchen in die Atmosphäre eines U-Boot-Einsatzes. Es ist Windhaft. Boot im Nordatlantik bei Überwasserfahrt. Starker Seegang. E aí, André, o que tá achando disso? Legal, hein? Caramba. Nem é tão apertado quanto eu imaginava. Para você que tem quanto de altura? 1,69. Mas die Gesichter der Männer. Eu já bati a cabeça 3 vezes. Im Operationsgebiet ein Leitzug, flankiert von Bewachern. Alarm! E outra escotilha. Oh, alarme, alarme. Todo mundo correndo. E aí, Francisco? Die Zentrale fallen. Legal? Das Boot taucht. Die E-Motoren laufen mit großer Fahrt. Das Boot geht auf Tiefe. Agora a gente está na polpa do submarino, bem no final. E aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui é um pequeno um lançador de cargas de distração para iludir o inimigo. Você lançava, poderia ser detritos, óleo para confundir o inimigo, né? Aqui tem um banheiro minúsculo. E o submarino ele tinha 2 banheiros. Vamos mostrar aqui esse banheiro. Esse era um banheiro. Olha o aperto disso. Era um dos 2 banheiros que tinha no submarino. E aqui 2 grandes recipientes para armazenar ar. Então, às vezes eles lançavam o ar também para iludir o inimigo. Bolha subindo significa que o submarino poderia ter sido atingido. Enfim, tudo era aproveitar, todos os espaços. E aí, pessoal, apertado? Apertado, bem apertado. Desesperador. E lembre-se que na polpa não existia tubo de torpedo neste modelo de submarino, só na proa. Já os outros submarinos, o tipo 7, por exemplo, tinham um tubo de torpedo na polpa também. Vamos então sair agora, porque tem mais gente pintando. Para sair é fácil dessa porta da aqui tá só. Lembre-se, você também pode visitar e entrar dentro deste submarino, aqui em Bremerhaven. Junte-se a nós no próximo grupo, em 2025, em outubro de 2025, quando visitamos a Alemanha
e estaremos em lugares icônicos e marcantes, como aqui, esse porto que foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial e onde está este submarino tipo 21 que nós iremos visitar novamente o ano que vem. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, está aqui na tela, e garanta o seu lugar. Restam poucas vagas, entre em contato o mais rápido possível. É fácil de vir, eu estou junto com você e você vai conhecer este submarino e fazer muitos amigos nessa viagem. Te espero!